do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e vamos ler os versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Nós estamos celebrando a fidelidade de Deus e agora estamos dizendo: fidelidade a Deus requer mordomia no viver. Marcos 12, 41 a 44, leio na versão século 21, me acompanhe na sua, tá bom? Diz assim a minha: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Eu queria falar sobre um assunto muito espiritual. Alguém descobriu que na Bíblia há por volta de 500 versículos que falam sobre oração. Não há uma coisa tão importante na vida cristã quanto oração. Mas pasme, na Bíblia existem 2.350 versículos sobre dinheiro e finanças. Irmãos, 2.350 versículos sobre dinheiro e finanças. A Bíblia fala mais de finanças do que de céu, fala mais de finanças do que sobre o inferno, e mais do que finanças do que oração. Isso mostra quão sério é esse assunto. E sabe por que a Bíblia trata desse assunto assim? Porque dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro é uma questão espiritual. Aprender a lidar com o dinheiro, tratar bem as finanças que recebemos, nos contentar com o que recebemos, aprendermos a ser generosos, desfrutar o que Deus nos tem dado, e essas coisas todas o Evangelho nos faz questão de nos ensinar. Esse texto diz, pasmem os irmãos, que Jesus foi se sentar diante do gasofilácio, diante do cofre do templo. Imagine os irmãos, eu pegando uma cadeira aqui, essa cadeira aqui, que é a mais leve, juntando tudo e colocando exatamente, só colocando um cofre aqui, um gasofilácio aqui, e eu sentado aqui, momento de dízimos e ofertas, e agora eu ficar aqui, olhando para o que o irmão está dando, observando, analisando sua oferta, seu dízimo. Irmãos, imaginem isso, irmãos, tá? Imagine, cada irmão venha e eu diga assim, para piorar um pouco, abra aí para eu ver o que é que tem dentro, do envelope. Não pensou, irmão? Na próxima assembleia eu ia ser mandado embora, né? Não era assim? Né? Eu quero ver, vocês acham que seria uma postura sensata ou indiscreta minha? Irmãos, sensata não seria, indiscreta sim. Seja honesto, ela seria absolutamente indiscreta, afinal, não se faz isso observar o que o outro está dando. Os irmãos sabem que nossa igreja tem um lidar com o dinheiro muito ético, a começar que dinheiro nunca passa pelas mãos dos nossos pastores. O único dinheiro que os pastores da igreja lidam é o com salário que a igreja em assembleia decidiu dar para os seus pastores.
eu digo para eles, irmãos, nós não somos tesoureiros nem de vaquinha para alugar um ônibus. Não somos. Arrume alguém de confiança e faça isso. Nós não queremos tocar em dinheiro, irmãos. Quem acompanha as assembleias da igreja mensalmente, nós damos relatório de tudo. Nós temos uma comissão de exame de contas cri-cri. Uma vez, irmãos, no nosso relatório, a comissão de exame de contas disse o seguinte, que a ação social precisava justificar R$ 2,33, porque eles deram num modo que eles não reconheciam. Irmãos, R$ 2,33, a ação social lida com muito dinheiro, que os irmãos dão para a ação social distribuir entre as pessoas necessitadas. E eu me lembro que naquela assembleia, há muito tempo, eu disse assim, irmãos, eles são muito cri-cris, mas eu dou graças a Deus por eles serem, irmãos, porque eles não deixam passar R$ 2,33, então eu fico tranquilo porque eles não vão deixar passar. Não que a ação social tenha feito alguma coisa de errado, é que a pessoa que precisava não tinha trazido a nota como nós aceitamos. Nós não aceitamos papel de pão, irmãos. Tem que trazer nota fiscal, tem que trazer tudo direitinho para que você seja ressarcido. É assim que nós funcionamos. Irmãos, e eu também, como os outros pastores, nós não sabemos quem dá e quem não dá. Irmãos, eu só sei se você dá alguma coisa para a igreja se você me disser. E eu acho ótimo que seja assim. Eu não quero ver lista de quem contribui ou quem não contribui. Embora a nossa igreja tenha tudo organizado, irmãos. Porque isso não é função minha, graças a Deus que não é. Mas a Bíblia diz que Jesus indiscretamente se sentou diante do cofre do templo e ficou prestando atenção naquilo que as pessoas colocavam, e aí os ricos chegaram e, como não eram avarentos, colocaram muito dinheiro ali, e de repente chega uma senhora e coloca ali 2 moedas, 2 moedinhas, as menores da época, equivalente a poucos centavos, e Jesus disse, essa mulher deu mais do que todos. Ele estava prestando atenção em como as pessoas contribuíam. Interessante que desde Gênesis, Deus faz questão de nos ensinar acerca dessa questão das nossas ofertas. E nós precisamos aprender porque os profetas falam nisso, os salmos falam isso e a lei fala nisso. Eu tenho aprendido que se você não contribui para a igreja, eu entendo que há 4 razões para você não fazer isso. Primeiro, você não crê naquilo que a Bíblia diz. Segundo, não crê na provisão de Deus, que Deus vai sustentá-lo. Terceiro, não se sente parte da igreja e, portanto, você não tem nada a ver com a igreja em si. E em quarto, porque você não confia na liderança da igreja e quem da igreja administra os recursos que são colocados aqui. São 4 razões, simples assim. Sabe por quê? Porque biblicamente todo culto envolve contribuição. Hoje em dia, nós quase sempre viemos aos cultos pensando, o que eu vou receber lá? Será que esse pastor vai pregar? Será que ele vai pregar sobre dinheiro? E, irmãos, eu devo estar uns 5 ou 6 anos sem falar sobre dinheiro nessa igreja. Então, eu me sinto muito à vontade com tudo o que eu já falei para os irmãos. Mas dizer para os irmãos, eu quero saber o que esse pastor vai pregar. Porque a gente quer receber. Mas, biblicamente, o culto é ofertar alguma coisa, irmãos. É assim mesmo, tá? Gênesis, inclusive, o primeiro problema que existe numa liturgia, num culto público, começa com a contribuição. Os irmãos sabem que 2 irmãos, Abel e Caim, vão à igreja daqueles dias adorar. E em Gênesis 4, obviamente, não havia igreja nem nada como nós temos hoje.
mas eles vão à presença de Deus para adorar a Deus. E os dois levam a sua oferta, está lá em Gênesis 4. E um leva das primícias do seu rebanho, os primeiros animais do seu rebanho, e o outro leva as primícias da sua colheita. E muita gente pensa que Deus não aceitou a oferta de Caim, grãos, porque não tinha sangue. Já ouvi sermões sobre isso, irmãos. Só que esse texto não fala nada disso, inclusive nenhum texto da Bíblia fala sobre isso. O sacrifício dado mais tarde, mais de 500 anos depois, com a chegada da lei, prescrevia que você podia oferecer a Deus ofertas de grãos. E prescrevia que você podia oferecer ofertas de animais. Então não foi nem por causa de sangue, nem por causa de grãos. Lá em Levítico, as pessoas podiam trazer ofertas e muitas vezes comiam junto com os sacerdotes aquelas ofertas que traziam. Primeiro, Deus se agradou de Abel, diz a Bíblia, e depois se agradou da sua oferta. Ele não se agradou de Caim, do jeito que Caim estava vivendo, e por isso não se agradou da oferta de Caim. Então, dar alguma coisa a Deus não é suborná-lo, irmãos. Nós não manipulamos Deus, como as pessoas manipulam entidades animistas. As pessoas nessas religiões dão ofertas para que os espíritos sejam mais amorosos e façam aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem. Mas com Deus nada funciona assim. A Bíblia não é assim. A nossa contribuição na Bíblia tem que ser expressão de adoração. Agora nós vamos para Malaquias e não vamos para o texto que você está pensando. Lá em Malaquias, o povo está completamente separado de Deus, o povo está completamente em desobediência a Deus. E Deus disse assim para o povo, logo no início: eu amo vocês, eu tenho amado vocês. E o povo retruca para Deus e diz assim: em que tu os tens amado? E Deus então faz declarações e o povo volta e retruca e se opõe ao que Deus diz. E Deus, para mostrar como o povo não tem o amado, ele diz assim: vocês, quando trazem ofertas para mim, vocês estão trazendo animais doentes e animais com problemas sérios. E agora eu leio para os irmãos, estava lá, pode voltar um pouquinho, texto bíblico? Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Eles estavam trazendo animais doentes, eles estavam trazendo animais, irmãos, e esses animais cegos. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, num comentário que ele faz de Malaquias, ele disse que eles estavam trazendo animais que saíam da boca das feras. A fera estava querendo comer o animal, caçava o animal, mas por alguma razão e algum susto ela saía correndo, e então, como o animal estava vivo, falou: olha, já que esse animal não dá para a gente comer, vamos oferecer a Deus. Era isso que eles estavam oferecendo. E Deus está dizendo: com esse tipo de adoração de vocês, com essas ofertas que vocês trazem, você acha que eu estou aceitando o culto? Vocês estão trazendo não é a sobra não, vocês estão trazendo carcaça para mim. Vai entregar isso para o governador de vocês, vá lá para a autoridade política lá e oferecer isso para ele, para ver o que vai acontecer. Se Jesus se sentasse diante do gasofilácio para ver como estamos dando, como analisaria a nossa contribuição? Como veria o que damos? É por isso que eu digo que dinheiro é coisa espiritual. Mas esse texto nos deixa 3 lições que eu quero destacá-las.
E a primeira lição desse texto da palavra para nós é: a medida da nossa fidelidade não é o que damos, mas o que retemos. Lembra-se que Jesus falou? Os ricos estavam trazendo muito dinheiro, não era pouco. E aquela senhora trouxe 2 moedinhas, tudo que tinha. Você pode dar muito e reter muito. Um professor do Instituto Haggai, um instituto de liderança, de treinamento de liderança muito respeitado entre os pastores evangélicos. Ele, na época do Kaká, lembra-se? Kaká foi um jogador do Milan, foi jogador do Real Madrid. Kaká era crente em Jesus Cristo e ele dando uma aula naquela época, ele disse assim, eu dou o mesmo dízimo de Kaká. Eu dou igualzinho ao que Kaká anda dando. E o Kaká jogava no Milan naquela época. E aí as pessoas disseram assim, cara, você está podendo, hein? E ele disse, olha, eu dou 10% do que eu ganho, e eu creio que Kaká também dê 10% do que ele ganha. Então, mesmo andando muito pouco, dando 10%, eu dou o mesmo que Kaká. E ele estava certo na contagem. Você está entendendo o raciocínio, a lógica? Porque para Deus a medida da fidelidade não é o que você dá, mas o que você retém. O pastor batista brasileiro, ele estava nos Estados Unidos, ele disse que, surpreendentemente, um irmão da sua igreja trouxe uma oferta de $1 milhão. Vou repetir, $1 milhão. Seria hoje 5 milhões e alguns mil reais. Ele trouxe isso. Era um aplicador da bolsa e no meio de uma crise muito grande, ele ganhou dinheiro, muito dinheiro com a sua aplicação. E aí todo mundo ficou assustado. Ele disse que era o tempo em que as pessoas davam oferta com cheque. Ninguém usa cheque hoje, né? Você usa cheque? Recebe cheque em algum lugar aí? Acho que ninguém dá cheque. No tempo de Pix, ninguém dá cheque. E aí, aquele irmão deu cheque, o pessoal olhou, e aí o pastor foi conversar com ele e disse, pastor, eu não estou ganhando, não estou dando e fazendo nada de especial, pois esse dinheiro não é meu. Deus me fez ganhar esse dinheiro e eu quero abençoar o reino de Deus com ele. É isso, pastor. E você tem alguma destinação para essa oferta? Ele disse, eu não acho que é prerrogativa minha destinar o dinheiro que eu dou para a igreja. Isso é prerrogativa da liderança da igreja, mas se eu puder dar uma sugestão, eu dou. A igreja está devendo muito dinheiro para o banco, eles tinham acabado de comprar um templo, então, no financiamento, então, se puder dar sugestão, que seja então para pagar a dívida desse prédio. Mas é uma sugestão, a liderança da igreja vai decidir. Foi assim. Qual é a medida da sua fidelidade? Aquela mulher trouxe as 2 últimas moedinhas que tinha. O que você dá ou o que você retém? Inclusive as pessoas não dizem assim, pastor, na verdade eu não sei nem quanto eu ganho, então não sei quanto eu vou dar. Eu diria, dê aquilo que está no seu coração, que vai glorificar a Deus. Dê isso. Segundo lugar, esse texto me ajuda a entender que as circunstâncias desfavoráveis são a melhor forma de demonstrarmos a nossa fidelidade. Vou repetir. As circunstâncias, por mais desfavoráveis que elas sejam, são a melhor forma de nós demonstrarmos nossa fidelidade a Deus. Às vezes nós estamos passando por muita dificuldade, e o que Deus está querendo de nós? Deus não precisa do dinheiro seu, meu irmão. Deus também não precisa do meu dinheiro.
mas Deus precisa do seu amor e da sua fidelidade. Vou repetir. Ele não precisa do seu dinheiro, mas ele precisa do seu amor e da sua fidelidade. Quando Deus faz promessa, ele está dizendo o seguinte: eu quero que você ponha confiança em mim. Eu sou o Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus da provisão. É por isso que quando nós passamos por circunstâncias desfavoráveis e continuamos fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas, nós expressamos de fato em quem nós confiamos. Você está confiando na provisão de Deus? Você está confiando em Deus? Quando eu estava ensinando meu filho a dar o dízimo aos 8 anos de idade, ele falou: tá bom, pai, eu vou separar. Eu falei: mas tem que se separar com alegria. Não pode ser porque eu estou te falando para você. Não, vou separar. Eu falei: tá bom. Aí, depois que ele disse isso, eu vou separar com alegria, nós estávamos naquilo, ele foi e falou: posso jogar bola? Eu falei: filho, você, no domingo, então, vai entregar, na hora dos dízimos, você vai entregar lá no gasofilácio o seu dízimo, tá bom? Não é papai, não. Vou, pai. Você está alegre por isso? Estou, pai. Aí eu falei: mas a Bíblia tem uma promessa, a promessa é: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e que com ela vos venha bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Enrolei um pouco, daqui a pouco eu repito. Mas ele fala o seguinte: se você for fiel, você vai receber a bênção tal. Eu falei isso para o meu filho. Ele foi jogar bola, achou 50, que seria 50 reais naquele país. Aí tocou lá no interfone e falou: pai, Deus dá a bênção tal, sim, achei 50 reais. Aí eu falei: sobe, 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 que tem alguma coisa errada. Sobe, 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 sobe. Como é que foi? Pai, nós fomos o primeiro time a jogar lá naquele campinho, não tinha ninguém quando nós chegamos. E a bola estava jogando e foi o primeiro corner. E no primeiro corner, quando eu chego lá, está 50 reais caído lá, seria 50 reais. E eu achei, botei no bolso, falei: alguém perdeu algum dinheiro aí? Ninguém tinha perdido. E eu fiquei lá um tempo e vim correndo a falar para o senhor. Falei: filho, e essa pessoa que perdeu esse dinheiro deve estar em... Falei: mas deixa eu dizer uma coisa. Ser fiel a Deus, não é que eu dou o dízimo e Deus vai me dar 50 reais a mais. Nada disso. Ser fiel a Deus, a bênção tal, é que Deus sabe que eu passando por algum problema, e eu sou fiel a Deus, até problema financeiro grave, e eu sou fiel a Deus nos dízimos e ofertas, Deus sabe que eu não confio em dinheiro, eu não confio nos bens que eu tenho, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu confio em Ti. A minha grande provisão é o Senhor. Isso mexe com a honra de Deus. Isso mexe com o nome de Deus, que é um Deus provedor, que é um Deus que sustenta, que é um Deus que se alegra quando nós confiamos nele. Então, a bênção tal é que Deus sabe que nós confiamos nele e descansamos nele. E sabemos que quem vai nos sustentar não é o dinheiro chorudo que nós temos no banco, não são os bens que nós amealhamos pela graça de Deus, mas o que vai nos sustentar é a provisão de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus. Essa que é a bênção tal. Fidelidade não é questão de bolso, irmãos. Fidelidade é questão de coração. Havia um pastor no Recife que dizia o seguinte, repito de vez em quando isso: o bolso é o último a se converter e o primeiro a esfriar. Esfriar na fé. No Antigo Testamento, havia algumas ofertas que me assustavam. E quando eu as leio, eu fico assustado ainda hoje.
Havia as ofertas pacíficas e ofertas de holocaustos. E boa parte dessas ofertas eram trazidas para o altar do templo. E aí, irmãos, eram queimadas numa pira. Vou repetir. Eles traziam as ofertas e aquelas ofertas eram queimadas numa pira. Isso mesmo, tá? Eles pegavam quilos e quilos daquelas ofertas e elas eram queimadas. O grão, o trigo, a aveia, tudo era queimado. Agora imagine eu fazendo uma campanha. Nós vamos aqui na Pibit escolher um domingo, tá? Daqui a 3 domingos, tá? Aí nós vamos fazer o seguinte: você é fiel a Deus, você não vai dar a sua oferta em Pix, não vai dar a sua oferta em cheque, não vai dar a sua oferta em cartão de plástico, não vai dar a sua oferta depositando em banco, você vai trazer o seu dinheiro vivo, tá? Você vai trazer em cash, ali, dinheiro, recurso ali, nota, tá? Você vai trazer a sua oferta ali. Eu vou fazer uma pira aqui na igreja, tá? E vamos ter um momento de dedicação dos dízimos e ofertas, e vocês vão trazer e colocar esse dinheiro aqui na pira. E aí você, não vale cartão de crédito, não vale cartão de débito, só dinheiro. E aí a gente até faz um cântico, né? A gente canta e depois eu pego um fósforo com bastante querosene e queimo esse dinheiro todo. O que vocês acham disso? Hã? Maravilhoso? Maravilhoso, né? Bom, eu acho, irmãos, tá? Nós temos aqui nessa igreja alguns médicos, irmãos. E esses médicos são sempre muito generosos comigo, né? Mas eu tenho a certeza que eles nem precisariam se reunir num conselho e eles logo me enviariam para checar um pouco a minha saúde psiquiátrica, né, irmãos? Doido eu sou um pouco, irmãos, mas eles checariam se eu adoideci de vez, não é isso? Irmãos, o que Deus queria com essa oferta? O que Deus queria com uma oferta que seria queimada? O que Deus queria? Deus queria, irmãos, Deus estava interessado em que o povo revelasse o quanto lhe amava. Era isso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele nunca precisou, Ele é o dono do ouro e da prata. E Deus queria saber mais da nossa fidelidade, do amor daquele povo, e então Ele queimava aquela oferta, porque Ele não precisava dos bens, Ele precisava da fidelidade, do coração fiel daquele povo, era isso que Ele precisava. Então, irmãos, fidelidade não é questão de bolso, mas de vida espiritual, compreensão espiritual. Terceiro e último lugar, irmãos, Deus tem prazer nas ofertas dadas sacrificialmente, dadas com amor. Porque a nossa tendência é sempre dar o que nos sobra. Mas a Bíblia, se você olhar, você vai ver que o povo de Deus era chamado para dar as primícias. As primícias são os primeiros frutos. Nada de dar o que sobrou, dê as primícias. Era isso que o povo de Deus, dê os primeiros e os melhores frutos. É a trazer a melhor coisa que você tem e trazer ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou entregando o meu melhor para Ti. Por isso uma grande lição desse texto da mulher com 2 moedinhas únicas que ela estava entregando tudo, é que dinheiro fala. No reino de Deus, dinheiro fala. Para o Senhor,
contribuição fala, Jesus intencionalmente senta-se diante do cofre do templo, observando os doadores, e ele faz isso indiscretamente, porque a contribuição vai falar acerca do adorador. Porque onde estiver o seu coração, aliás, Jesus fala ao contrário, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. De vez em quando eu falava que você investe naquilo que você ama, nem mais nem menos. É por isso que Deus manda a gente trazer a oferta, e Deus manda trazer com alegria. Até a maneira como nós trazemos é importante, trazer com alegria, porque onde estiver seu tesouro, aí você está falando que ali está o seu coração. Se você tem dificuldade em contribuir, deveria colocar diante de Deus o seu coração, porque dinheiro é algo espiritual. É por isso que, segundo a Bíblia, a liderança da igreja, vou repetir isso para você, a liderança da igreja tem de ser exemplo de fé. A liderança da igreja tem de ser exemplo de fé. Pastores têm que ser dizimistas, sim. Vai a Hebreus 7, leia lá e você vai compreender. São homens e mulheres que servem de modelos para a comunidade, porque nenhuma igreja vai além da sua própria liderança, e líderes têm que ter autoridade para poder exortar, para falar de assuntos que ninguém gosta de falar ou de ouvir, mas que são bíblicos. É por isso que nós que lideramos temos que ser dizimistas e dizimistas fiéis. Além do mais, nós somos pessoas que bem ou mal influenciamos os outros. E às vezes até influenciamos a igreja na aplicação dos recursos. Sabe, você que não conhece uma igreja batista, eu tenho que falar isso. Numa igreja batista séria, não é o pastor que manda como a igreja vai administrar os recursos. Nós decidimos isso em assembleia, é assembleia. E o pastor que é presidente na nossa é moderador da assembleia. Quase sempre é o único que não vota. Para você ficar sabendo disso, tá? Então, irmãos, deixa eu falar a importância de nós líderes sermos os exemplos. Imagine que alguém que não se interessa por essa questão de contribuição seja eleita para administrar os recursos da igreja. Ele não dá, mas vai discutir para onde os recursos da igreja vai. Uma pessoa assim não tem autoridade espiritual para tomar decisões sobre o uso dos recursos da igreja, irmãos. Uma pessoa assim deveria pedir arrependimento a Deus, porque está lidando com questões espirituais. Há pessoas muito simples aqui nessa igreja, mas que são fidelíssimas ao Senhor. Há pessoas que passam por grandes dificuldades financeiras e são fiéis. Trazem seus dízimos e ofertas porque entendem que isso glorifica a Deus. Então, esteja absolutamente certo, dinheiro é algo espiritual. No domingo passado, eu tive a oportunidade de voltar à Igreja Batista de Guaíba, onde eu realizei o meu primeiro ministério pastoral. Uma igreja pobre, com um templo grande, um templo construído pelos batistas norte-americanos. Mas uma igreja de gente pobre. Agora, quando eu voltei lá, vi que com a graça de Deus, muitos melhoraram de vida muito, e eu dou graças a Deus por isso. Mas o pastor Gastão Pache de Faria, que é pastor daquela igreja há 33 anos agora, tá? Ele no domingo passado, ele falou uma coisa interessante, ele disse assim,
que nós gostamos muito de citar Malaquias 3, de 8 a 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e fazei prova de mim. Não é? Essa é uma versão da linguagem de hoje, da linguagem do século 21. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Versão mais atual. Irmãos, e ele disse o seguinte: muita gente hoje fala sobre a teologia da prosperidade. E na Bíblia, o único texto que fala que Deus lhe dá muito mais do que você dá a Deus, é o texto de Malaquias 3:10. É o único. Diz assim: faça um teste comigo se eu não vou dar mais. Dar bênçãos mais. Ele diz: não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Está dizendo em Malaquias que esse é o único texto da Bíblia em que, falando diretamente sobre bens, Deus está dizendo isso. E está dizendo: vocês receberão bênçãos maiores de Deus se forem fiéis. Eu nunca tinha prestado atenção, e eu quero terminar, irmãos, dando graças a Deus. Os irmãos estão vendo esse templo aqui? Esse nosso templo com a graça de Deus, esse nosso templo, ele é muito bonito. Deus foi tão misericordioso conosco, que colocou o arquiteto e engenheiro que mais conhecia de construir novos templos grandes nas nossas mãos, e ele construiu e idealizou esse templo aqui. E Deus foi nos dando recursos para nós construí-los, para termos o melhor. Aí você que me ouve aí na TV, no YouTube, pode pensar assim: essa igreja é muito rica. Rica da graça de Deus, irmãos. Porque esse templo foi construído com uma grande maioria de crentes simples. Os crentes que tinham situação financeira remediada eram uns poucos. Mas nós não tínhamos ricaço aqui na igreja. E Deus usou dízimos e oferta de gente muito simples para nós construirmos esse templo, para você estar num conforto tão grande e poder servir ao Senhor e celebrar o Senhor num conforto que poucas igrejas têm. Quero dar graças a Deus por esses crentes fiéis, que têm sido inspiração para todos nós. O que eu quero falar para você, meu querido irmão, você pode dizer para Deus o seguinte: pastor, eu não tenho sido fiel nos dízimos, mas eu gostaria de fazer um teste com o Senhor. Faça um teste com o Senhor, é isso que ele está dizendo: fazei prova de mim. Faz um teste, diga: eu quero fazer esse teste. Se eu vou fazer um teste com o Senhor, e se não se cumprir essa promessa em minha vida, eu deixo de ser fiel ao Senhor nisso. Faça isso, porque essa é uma promessa clara de Deus, que Deus nos abençoa, que Deus nos sustenta, que Deus provê, que Deus nos abençoa muito mais, e nos abençoando, alegra o nosso coração, e o reino de Deus avança, porque podemos pregar o Evangelho, podemos ajudar em muitos outros lados. Esse é o meu testemunho, e ao mesmo tempo a minha oração, uma igreja que seja fiel ao Senhor, na graça de dar. Que Deus nos abençoe.